Vivente Andante. Ouve aí, gente boa, vivente andante na terra, aqui com o jornalista Álvaro Talarico, eu mesmo, e hoje a conversa é com o padre Paulo César, conhecido como Padre Vegano. Mas como assim? Ouve aí. Padre Paulo César, veganismo e catolicismo combinam? Ou até veganismo e cristianismo combinam? Nas minhas andanças, até hoje, é o primeiro padre vegano que eu tenho a oportunidade de conhecer, de falar, de conversar. Meu amigo Álvaro Talarico e a todos, os que nos acompanham. Respondendo a tua primeira pergunta, combina sim. O plano de Deus é vegano. Basta nós olharmos o Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, onde temos ali a criação de Deus. E ele criou ali os animais. Em nenhum momento há menção para que eles sejam mortos e sejam o nosso alimento. E os primeiros humanos representados em Adão e Eva, eles eram veganos, porque a ordem de alimento para eles está em Gênesis 1:29, e é para comer dos frutos, frutas, legumes, verduras, de tudo aquilo que a natureza fornece. E os animais também comerem das verduras. Por isso, eu afirmo que catolicismo, cristianismo, por terem como fundamento de sua fé a palavra de Deus, combina perfeitamente com o veganismo. Quando o mundo se tornar vegano, que eu acredito que isso vai acontecer, o futuro é vegano. Quando o mundo for vegano, o mundo estará vivendo o plano de Deus. E Padre Paulo, da onde que veio? Porque eu às vezes percebo, digamos assim, na sociedade em geral, foi até criado um preconceito contra o veganismo, né? Nem vou dizer que é algo especificamente de uma religião ou de outra religião, mas em muitos eventos cristãos pelos quais eu já passei ou até cobri como jornalista, dificilmente eu via opções veganas. Na verdade, até opções vegetarianas já são algo difícil. Você consegue, talvez, buscar uma explicação para isso, padre? Por que no cristianismo parece que está também enraizada essa coisa da alimentação com animais? Olha, Álvaro, eu creio que o cristianismo ele se adapta muito às tradições e culturas dos povos, como um meio para chegar até eles, né, para ser aceito. E isto é uma prática em toda a história do cristianismo e também das demais religiões. Se nós olharmos para trás, nós veremos, por exemplo, na escravidão, a igreja ela não se manifestava contra a questão do machismo também, né? Há poucos anos a mulher ganhou mais espaço na igreja. Então, tudo depende do progresso, da evolução moral e ética dos povos. Então, agora chegou a vez de despertar para os animais e que a igreja, o cristianismo, seja uma luz para isso. Mas, claro, é necessário a conversão dos próprios cristãos, né? As tradições e culturas que são, digamos assim, perversas, precisam ser transformadas. E uma delas é esta de exploração dos animais. O Papa Francisco já tem defendido muito o cuidado com a natureza, com o planeta, colocado uma conversão urgente na humanidade, uma mudança de práticas e atitudes, um novo modo de produção e consumo, inclusive uma nova economia, baseada na espiritualidade de São Francisco de Assis. E nós sabemos que São Francisco de Assis era um amante da natureza e é o padroeiro dos animais. Só que o Papa, ele não fala explicitamente a palavra veganismo, justamente porque há um preconceito, porque muita gente mistura como religião, e veganismo não é uma religião. O veganismo é uma atitude ética e moral de compaixão para com os animais.
E na essência, a religião, ela deveria ser vegana. Padre Paulo César, São Francisco de Assis é um dos mais famosos santos ligados à questão do meio ambiente, da ecologia, já falava em prol dos animais. Temos também São Francisco de Paula, também aí do carisma franciscano, também conhecido santo vegetariano. Também tem a Santa Hildegard de Bingen, que era uma monja beneditina. Temos aí alguns, mas ainda são poucos. E Padre Paulo César, como é que você decidiu por esse caminho do veganismo? O que te levou a essa causa? Bem, eu tenho compaixão por animal desde criança, desde pequeno, como é muito comum entre os veganos, né? Isto parece que nós nascemos já com este despertar. Embora eu seja criado numa cultura totalmente exploradora de animais, mesmo na família. Na nossa inocência de criança, sofríamos com a matança de animais, puxando o pescoço da galinha, ou como eles dizem aqui, carneando o boi, carneando o porco. É uma coisa que me causava muito mal-estar desde criança e fazia que eu tivesse muita pena, né, ou compaixão deles e sofresse. Então, depois de adulto, é que eu ouvi falar em vegetarianismo. Aí comecei a ver também fotos, né, de matadouros e então foi uma transição assim muito tranquila, porque antes eu até comia carne por falta de informação, por pressão da cultura, por pressão social, né? Mas depois que eu fui vendo que havia outros que pensavam da mesma forma, aí eu fui aderindo praticamente e me tornando vegano também, porque o vegano é meio complicado porque nem todos têm acesso, né? Ou estão em lugares que proporcionem isto. É uma coisa bem recente. Então, às vezes, tu não tem como se alimentar, tem um restaurante, não tem opções veganas. Então, o vegano é dentro do possível e do praticável, né? Hoje, eu me sinto em condições plenas de ser um vegano completo. Mas tempo que eu trabalhava em fábrica ou escola e que eles forneciam alimentação, não tinha como. Às vezes vinha carreteiro, só carreteiro, né? Arroz com carne, né? É um processo que veio em mim primeiro por compaixão, depois eu fui adquirindo essa convicção pelo conhecimento da realidade da exploração animal, também tendo acesso às fotos, né, de matadouros, vídeo eu nunca tive coragem de olhar, então nunca olhei, nem não preciso, vendo outras pessoas que eram despertas e me aprofundando na religião, conhecendo mais a vida de São Francisco de Assis, de outros santos, fazendo um estudo mais aprofundado da Bíblia. Então tudo isso aí me levou a ser um vegano convicto, tanto na ética como na moral, na teologia, na filosofia e na área da saúde física também. Entendi, padre. Tivemos até há pouco tempo uma polêmica, que houve um padre que disse que o veganismo seria pecado. Porém, o quinto mandamento diz: não matarás. Então, digamos que esse quinto mandamento seria uma coisa muito mais ampla, acolhendo tudo a todos e os animais? Seria isso, Padre Paulo? Sim, você está pleno de razão. O mandamento não matar, ele é absoluto e universal. Ele não faz uma distinção, uma especificação, não matar seres humanos. O mandamento diz simplesmente não matar, porque toda vida é preciosa aos olhos de Deus. Toda vida foi querida por Ele e toda vida é para Ele. Então não há sentido em celebrar o Deus da vida, como o cristianismo ensina, que o nosso Deus é o Deus da vida, e ao mesmo tempo matar os animais sem necessidade, sabendo hoje que se vive muito melhor não matando animais, não comendo animais. Mas, infelizmente, como diz a Sagrada Escritura, o homem confunde os caminhos de Deus e acaba querendo seguir os seus próprios caminhos, que muitas vezes são caminhos de cegueira espiritual, né, que conduzem à morte, que conduzem práticas erradas e também interpretações erradas.
Muito interessante, Padre Paulo. Você gostaria de deixar algum recado, alguma mensagem para esses seres viventes e andantes que nos acompanham? Muito bem, Talarico, eu gostaria sim de deixar para que os cristãos tivessem uma melhor interpretação da Bíblia, levando em conta os animais, porque levar em conta o próprio ser humano, eu penso que isto seria um absurdo, ter que conscientizar o ser humano de valorizar o seu semelhante de espécie, mas também vislumbrar a compaixão para os outros seres que são nossa companhia, que são criaturas de Deus. Afinal, a Bíblia nos diz que Deus se manifesta nas suas criaturas. Então, ao contemplar cada criatura, animal ou mesmo a natureza toda, é contemplar o próprio Deus. E agredir, explorar as criaturas e a natureza é agredir o próprio Deus. Penso que nós vivemos toda espécie de crise moral, ética, ecológica, devido a que nós nos relacionamos com a natureza como se fôssemos inimigos dela, quando na verdade elas são o grande presente de Deus para nós, a casa comum, como diz o Papa Francisco. Nós assim vamos ver na Sagrada Escritura que Deus, quando criou todas as coisas, criou os animais. Quando ele teve que refazer o universo na Arca de Noé, lá estavam os animais. O novo céu e a nova terra, profetizado por Isaías no capítulo 11 do seu livro, no Antigo Testamento, ali estão presentes os animais. Jesus veio até nós, Deus se tornou humano entre os animais, que foram as primeiras testemunhas da sua presença aqui na terra. São Paulo, em Romanos 8, versículo 18 seguintes, fala da restauração de toda a criação e que ela anseia, como em dores de parto, ser libertada da ganância, da soberba que é daquele que a escravizou, né? Que é o próprio ser humano. Então, que Deus abençoe a todos nós neste Natal que estamos vivendo, no Ano Novo que se aproxima, para que nós sejamos representantes de Deus nesta terra. Como diz São Paulo, sermos embaixadores dele. Sejamos a imagem e semelhança de Deus. E nós só seremos imagem e semelhança de Deus se amarmos tudo aquilo que ele criou. Paz e bem para todas as criaturas. Isso aí, gente boa. Mais um Vivente Andante, hoje conversando com o Padre Paulo César, conhecido aí como Padre Vegano. É uma simpatia. Esse episódio foi editado pelo nosso querido Fachal Júnior, o gênio do áudio. E aqui com o jornalista Álvaro Talarico. Siga @Vivente Andante nas redes. Tem no YouTube, tem no Instagram, tem no Twitter. E é isso. Até o próximo.